Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 4 de outubro de 2024. São Francisco de Assis, religioso, memória, sábado. Cor litúrgica branco. Filho de Pedro e Dona Bica Bernardoni, Francisco nasceu entre 1181 e 1182 na cidade de Assis, Itália. Seu pai era um homem rico, próspero, comerciante. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quando no sentido da vida. Finalmente encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu em 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir aprovação do seu carisma. O Papa ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de São Francisco de Assis, a clareza da sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele um homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de Latrão, que começava a ruir. Ó grande reformador da igreja, pai de uma multidão de santos e religiosos, São Francisco, concedei a nós imitar as suas virtudes de caridade, pobreza, castidade, assim como nos empenhar na tua espiritualidade que formou tantas almas. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Diante da intercessão de São Francisco de Assis por cada um de nós, vamos preparar o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Leitura do livro de Baruque. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Fostes vendido às nações, mas não para serdes exterminados. Por terdes provocado a ira de Deus, é que fostes entregues aos inimigos. Exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios, e não a Deus. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, e entristecestes aquele que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: Escutai, vizinhas de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto os vi partir. Ninguém se alegre por ver-me viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados de meus filhos, fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele que vos fez sofrer, há de lembrar-se de vós. Como por livre vontade vos desviastes de Deus, agora, voltando, buscai-o com zelo 10 vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós trará, com a vossa salvação, eterna alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 68. Nosso Deus atende à prece dos seus pobres. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Nosso Deus atende à prece dos seus pobres. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão,
sendo os seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las. Os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Nosso Deus atende à prece dos seus pobres. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram, muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus encerra o evangelho de hoje falando: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. O que os apóstolos estão vendo? O próprio Cristo, o Messias, o Filho de Deus entre nós. Mas muito além do que esta afirmativa de Jesus projeta a Igreja de Cristo, o reino de Deus entre nós, tudo iniciando pela Igreja, até o fim dos séculos. É nesse sentido que Jesus também fala para eles: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Que Cristo não se limita só naquele tempo presente, que logo depois ele seria morto, sepultado e ressuscitaria, né? E ao ressuscitar, envia sobre a igreja o seu Espírito. Então é muito mais profundo o que Jesus está falando aos seus apóstolos. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que vós estáis ouvindo e não puderam ouvir. Então, esta geração nossa contempla a Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo este momento onde muitos profetas, heróis bíblicos, personagens bíblicos gostariam de viver esse tempo. Um tempo de anunciação, um tempo do Espírito Santo, um tempo onde o reino de Deus está se espalhando, a palavra de Deus por todos os continentes. Todo mundo ouviu e ouve falar de Jesus Cristo. Agora, muitos de nós não dá a devida importância. Esta geração também tem aqueles que estão vivendo ao sabor das ondas, como crianças. A criança brinca ali na areiazinha, na lagoazinha, às vezes até o papai e a mamãe faz ali para a criança ficar, e ali permanece com 70, 80, 90 anos, 60 anos, porque vive esse mundo sem a percepção da alegria de participar do reino de Deus. É nesse sentido que o Santo Evangelho nos convida a uma postura muito mais profunda, né? Veja, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. É uma igreja que está a caminho, uma igreja extramuro, uma igreja que vai
em busca daqueles para o convertê-los ao Senhor. Mas Jesus alerta: igreja, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, nós, quando estamos fazendo aqui a vontade de Deus, anunciando o Pai, anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, nós perturbamos as forças deste mundo. Eu vi Satanás caindo como do céu como um relâmpago, né? Então, nós também temos que ficar atentos, porque esta igreja que vai e que tem a missão de servir ao Senhor também será perseguida por Satanás. É o que acontece, então, lá nos anos 1200, 1000 mais ou menos. A igreja naquele tempo estava muito abalada. O próprio Papa, veja, o próprio Papa falou, Inocêncio III, ele teve a revelação em sonho que as colunas da igreja estavam sendo abaladas, né? Então, e de repente ele viu em São Francisco a figura daquele homem que estava segurando a coluna da igreja. O ano 1200 foi um ano muito difícil para a igreja, muito difícil mesmo, né? Então surge aí essa esperança para a igreja, São Francisco de Assis, dando-nos um novo olhar sobre a igreja, sobre a humildade, sobre a pobreza, sobre o amor, dedicação, envolvendo e convertendo padres, envolvendo e convertendo jovens, uma geração inteira que reflete até os dias de hoje esta conversão daquele homem, filho de Pedro e Dona Bica. Então, é, é, esse convite é para nós, esse convite hoje é para nós, que possamos nos converter ao Senhor, atentos que ao servir a igreja, nós abalamos as estruturas do inferno, né? Então tem uma palavra que fala, filho, se você se dedica à obra de Deus, tenha certeza, não se iluda não. Não se iluda não, porque você vai estar mexendo também com todas as forças do mal, que estavam muito tranquilos e felizes porque você já pertencia ao mundo. Mas agora, né, tenha cuidado, porque não são contra homens de carne que lutamos, mas sim no mundo espiritual. Então, quando servimos a Deus, quando usamos o nosso corpo, a nossa voz, a nossa vontade, nosso intelecto, tudo aquilo que Deus nos deu como recurso para anunciar a palavra de Deus, também mexemos com as forças invisíveis desse mundo. Essas são as consequências. É o que está escrito na primeira leitura, em Baruque, capítulo 4, versículos 5 a 29. Todas as consequências daquele povo que foi deportado, que Nabucodonosor destruiu o templo, subjugou aquele mundo, foi porque eles teriam servido a demônios, né? Agora, olha o que o Baruque está falando. Voltai para o Senhor, mas não como antes. Voltai mais intensamente e tende cuidado, porque quando vocês se converterem ao Senhor em função desta humilhação, o inimigo há de voltar com muito mais fervor contra vós. Então, sejam, amai a Deus e clamai a Deus com o dobro do que vocês faziam, do que um triplo, né? Porque aquele que trouxe e permitiu o sofrimento sobre vós, vos trará uma salvação e alegria. Agora, com muita provação. Então, diante do Evangelho de hoje, da primeira leitura, e também do Salmo, né, que nos pede, humildes, vede isso e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive, né? Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Sejamos pobres como São Francisco, ricos na palavra de Deus, ricos do amor de Deus. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós na medida em que nós damos honra a nosso Deus e o testemunhamos por todos os cantos onde nós estivermos.
e que a palavra do Santo Evangelho também recaia sobre nós, né? Para que tenhamos a graça de profetas, a graça de anunciadores, a graça de homens e mulheres que testemunham Deus diante dos homens, e que a bênção do Senhor recaia sobre nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E dentro desse projeto nós temos a Reflexão do Dia. É um programa diário, já há quase 9 anos, onde nós procuramos entender o que a liturgia do dia quer nos falar no sentido da palavra, né? Então, analisando o Santo do Dia, o Salmo Responsorial, a primeira, a segunda leitura, o Santo Evangelho. E hoje Deus veio nos pedir para arregaçar as mangas mesmos e dedicar a nossa vida à causa do Evangelho, inspirados por São Francisco de Assis, né, para que ele interceda por nós e nos dê esta visão de profetas e anunciadores do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.